Estamos desfazendo alguns sofismas, doutrinas desenvolvidas após a década de 70, onde teve a onda, né, do neopentecostalismo. E dentro dessa onda, até hoje, a igreja brasileira, ela acaba sendo, ainda tendo essa onda da década de 70. Então, no domingo passado, eu creio que quase todos estiveram aqui, mas quem não estava, hoje eu posso dizer, vai lá no YouTube, assiste o vídeo, creio que vai ser uma bênção. Nós aqui falamos um pouco sobre batalha espiritual e sobre maldição hereditária, onde pessoas estão tentando guerrear com um demônio que já foi vencido na cruz do Calvário, e também acreditando sobre uma maldição hereditária. Nós aqui cremos na maldição hereditária, mas também cremos que ela já foi cancelada e aniquilada na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que maldito aquele que foi pendurado em um madeiro, e ele se fez maldito em meu lugar. Então toda maldição já foi convergida, aniquilada, exposta diante da cruz do Calvário. E então hoje nós vamos entrar em mais uma dos sofismas, ou uma das teologias que é pregado dentro desse aspecto neopentecostal. Também você fala assim: pastor, o que é neopentecostal? Essa onda, ela tem como propósito duas coisas: teologia da prosperidade, e também sobre parte de exorcismo, ou a questão dessa batalha espiritual. Então são igrejas que são voltadas só ao dinheiro, sobre a questão da prosperidade, e também gosta muito de demônio. Gosta muito, não sei se eu já estou falando, você já está vendo algumas igrejas, mas eu não estou aqui para citar igreja nenhuma. Porém, a gente precisa entender que nós precisamos examinar as escrituras para entender as doutrinas que são bíblicas e doutrinas que são fundamentadas na verdade, e as outras doutrinas que são distorcidas, aparentemente tirada de um texto bíblico, mas nós sabemos que um texto fora de um contexto, ele vira um pretexto e uma doutrina que pode ser até demoníaca. Amém? Tem uma igreja que foi mostrada, se eu não me engano, na televisão, que disse assim, que um pastor montou uma doutrina dentro da igreja através de um versículo. E o versículo é o seguinte: pegue a esposa do seu irmão, vírgula, adúltera. Mas a pessoa leu a versículo errado e falou: pegue a esposa do seu irmão e adultera. Então na igreja todo mundo pode adulterar. E está na Bíblia, mas ele só errou o português, né? Existem alguns acentos aí, mas tudo bem. Mas você está assustado? Porém existe isso. Existem igrejas que falam: o amor de Deus é a base de todas as coisas, então pode tudo. Posso me relacionar com qualquer tipo de pessoa, entenda o que eu estou falando. Amém? Não é se relacionar na questão de amizades. Então nós precisamos entender que nós estamos em um tempo que ou a gente conhece a verdade das escrituras, ou a gente será levado pelo vento de doutrinas de homens, que a Bíblia fala que são doutrinas de demônios. Então eu creio que nesse tempo Deus está nos levando a uma maturidade bíblica, em um conhecimento mais robusto do que de fato é a palavra de Deus. Porque a única coisa que vai diferenciar nos últimos dias, se você conhece a verdade, se você de fato conhece a Bíblia, ou você vive do movimento. Existem pessoas hoje que gostam do movimento. Eu vou na igreja do movimento. Ontem a gente conversou bastante com o pessoal do Docs aqui, foi até além. A gente deu uma aula sobre o nome de Jesus, mas do nome de Jesus já foi para demonologia, sobre demônio. Depois já acabamos sobre rodar no manto, sobre monte. Foi uma coisa linda demais, né? Foi uma salada de fruta, mas sustentou. Mas eu vejo que hoje as pessoas estão atrás de movimentos e igrejas que traz consigo um benefício para si próprio. E isso não existe na Bíblia. Eu vou para a igreja, mas o que a igreja tem para me dar em benefício? O que eu vou ganhar em troca? E isso é uma cultura que veio dessa onda das décadas 70 do neopentecostal, aonde existe a palavra barganha. Já ouviu falar sobre isso? Barganha. Eu dou, mas o que eu ganho em troca? Eu vou servir, mas qual é o benefício que eu tenho? Eu vou acordar 9 horas da manhã, 8h30, não sei, para ir para a igreja, para quê? O que vai trazer de benefício para mim? Mas o benefício de você estar aqui é: pegue a sua cruz e me siga.
Aí as pessoas estão vindo para a igreja, eu nem comecei a pregação, mas vamos fluir. Aí as pessoas começam a dizer: eu preciso dar a Deus, eu preciso dar os meus recursos. Entendo que eu vou falar sobre isso ainda. Vou dar o meu recurso porque eu preciso dar, porque Deus vai dar de volta. Eu preciso ser rico, eu preciso ser milionário, então eu preciso dar para ter. Aí na Bíblia você diz: quem que prometeu riquezas? Se prostrares a mim, tudo te darei. Cristo fala: negue a si mesmo, negue as paixões terrenas, negue as paixões carnais, pega a sua cruz e me segue. Mas, pastor, você é contra a riqueza? Não sou, mas a motivação e o coração na riqueza. O coração é o dinheiro que nós estamos falando. Mas eu falo que essa onda que veio e está dentro das próprias igrejas, que em culto de campanha de prosperidade a igreja lota, e em um culto de oração vem 2, 3. Vocês estão aqui? Só faz assim de vez em quando, assim, ó, só para saber que você está vivo. Aí você fala: meu Deus, misericórdia, hoje é o culto da vitória, nós vamos ser vitoriosos e abençoados. Hoje nós precisamos de um culto de oração, rendição. Aí você tem que ir lá implorar para as pessoas virem no culto de oração. É um movimento e uma cultura do neo que está envolvido e impregnado de mais de 90% dentro das igrejas brasileiras. Aonde uma igreja que é bíblica está vazia e uma igreja cheia de promessas está lotada. E aonde na Bíblia fala sobre isso? Podemos sentar e conversar. Eu falei: se você quer um pouco mais a fundo sobre esse tema, tenho 2 opções. Você me chama para almoçar na sua casa, a gente toma um café. Amém? Sabia que não ia ter muito amém hoje. Vamos sovado também. Mas eu vejo que, mesmo que a gente lute contra esse sistema ou essa cultura do neopentecostal está impregnado dentro da igreja. E eu vou começar a trazer algumas verdades. E hoje, como é um dia de ceia, olha que coisa linda. Você vai trazer assim: examine-se o homem a si mesmo. Aquilo que for pregado, você vai alinhar as motivações do seu coração hoje. O porquê eu sirvo ao Senhor, porquê eu venho na igreja, porquê eu sirvo, porquê eu estou aqui, porquê eu levantei cedo. E isso, eu falo para você que é uma das maiores desafios de igrejas bíblicas hoje no Brasil, é combater esse sistema neopentecostal. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então eu quero começar agora, que eu só fiz um resumo do que nós pregamos. Vamos lá. A palavra axioma, olha que palavra linda. Ela é uma verdade inquestionável. Uma verdade onde não se existe questionamento. E eu disse domingo passado sobre um dos axiomas, de uma maneira natural que nós possamos falar, é a lei da gravidade. Porque ela é inquestionável. Se eu pegar o celular e derrubar aqui, ele vai cair, ele não vai subir. Amém? Alguém concorda diferente? Ele vai cair, porque é a lei que é inquestionável. Se eu soltar o peso, ele vai cair. Então, mas existem verdades que também são inquestionáveis na palavra, que elas são claras, mas mesmo assim, pessoas retiram dessa verdade e elas formam fábulas. O que é fábulas que nós lemos domingo passado? São mentiras, enganação, falsidade que tira de um texto fora de um contexto. Então, hoje nós vamos falar sobre algo chamado teologia da prosperidade. Aprender, eu vou ser rico, aleluia, amém, receba. Mas se o seu coração está corrompido, cuidado, que existe um que é o seu Deus, e eu vou te apresentar ele em foto hoje, só para você não dormir à noite, amém? Mas eu quero trazer um pouco, eu perguntei, consultei a mídia agora, antes de estar pregando, se eu posso citar alguns nomes de pessoas que trouxeram a onda da teologia da prosperidade. Talvez alguns que são mais crentes, mais velhos, vão se associar com alguns nomes aqui. Mas a origem da teologia, gente, eu quero que vocês pensem, vai ser uma parte teórica, mas depois a gente vai para a prática. A teologia da prosperidade, ela nasce em 1867, e o nome do abençoado chama William Kenyon.
ele é influenciado por um movimento chamado Novo. Ele trabalhava muito com espiritismo, hipnose, ocultismo e parapsicologia. E dentro dessa crença desse rapaz, ele começou a fazer os seus discípulos. Quem são os seus discípulos? Segura na cadeira para não virar mortal. Uma pessoa chamada Kenneth Hagin, Kenneth Copeland e mais algumas pessoas que são conhecidos como a Igreja do Movimento da Fé, Palavra da Fé e Teologia da Prosperidade. Quando eu li alguns artigos, eu quase virei mortal. Eu tive que ir lá na cozinha falar com a minha esposa, porque muito tempo eu ainda fiquei cego e estudava sobre eles. Podemos peneirar coisas? Sim, com certeza. Mas uma das coisas que é pregada é o seguinte: se você está doente, você está em pecado. Se você está passando por uma crise financeira, você está em pecado. Alguém está com uma crise, já passou por crise financeira? Ninguém? Ninguém passou? Gente, hoje é a mesa de Santa Ceia. Se vocês mentirem, vocês sabem, vocês vão pegar a ceia e ficar duro. Acho que todo mundo passou crise financeira aqui. Ou não? Eu vou plantar bananeira. Dentro da teologia da prosperidade, o nível da sua fé é medida por aquilo que você tem no bolso. Então, a seu nível de fé, eu preciso ver o que você tem. Se a gente fosse medir o nível de fé por aquilo que eu tenho, tem uma palavra que eu vou falar que não é pecado. Os religiosos seguram aí. Estamos lascados. Eu tenho um carro financiado, moro de aluguel, tenho 2 bandejas de Yakult na minha casa e 4 passarinhos. A minha fé está fajula. Mas você acredita que isso está sendo pregado na igreja brasileira? Mostra a sua fé, deixa eu ver o que você tem. E o Messi não tinha onde deitar a cabeça. Vocês estão aqui? Aleluia, de vez em quando. Aqui nós estamos combatendo um movimento, mas não a questão de você dar riquezas, porque se nós olharmos a Bíblia ela é recheada de pessoas que Deus capacitou com dom de gerir, não só gerir, e ali movimentar riquezas. Abraão foi um deles. Cornélio, José, chamado Barnabé, Dorcas, José de Arimateia. Quem conhece José de Arimateia? Ele é citado nos 3 livros do Novo Testamento, onde é conhecido quando ele está no sepultamento de Jesus. Ele faz toda a preparação. Ele era o quê? Mas em nenhum momento a Bíblia vai respaldar o que eu tenho. Vai automaticamente apontar o tanto de santidade e quanto de fé eu tenho. Porque se essa teologia fosse verdade, mais de 8... Tá com eco, não tá? Tá, né? Eu vou trocar. Desculpa, eu não consigo pregar com eco, gente. Um, dois... melhor, né? Melhorou? Amém. Parece que eu estou pregando num estádio. Eu sei que é profético, mas vamos lá. Onde eu parei? Vamos lá. Pronto. Se a teologia da prosperidade, como muitos creem e vêm na igreja, se ela de fato fosse verdade, como ela atinge mais de 80% da igreja brasileira, se de fato a sua fé é mensurada por aquilo que você tem, não faz sentido e ela acaba confrontando a taxa de pessoas que está em estado de miséria no Brasil. Se de fato a igreja pregue, tudo isso mesmo acontece, então você tem fé e você é rico, você é milionário, porque a taxa do Brasil é muito baixa no que tange pessoas pobres. Aleluia. Estamos na introdução. Amém. Então nós estamos desmantelando o seguinte: esses abençoados que trouxe aí consigo essas teorias, como muito, minha esposa ficou doente, câncer na tireoide, depois da mama. Dentro desse movimento as pessoas falam, está em pecado. Sabe o que eu ouvi? Pasme.
Por o meu filho ter autismo, o pessoal falando que nós estamos em pecado. Isso é o pior absurdo que existe. Mas o movimento acaba gerando isso. E o que mais me entristece é uma massa que está seguindo essa doutrina. Amém, gente? Então também dentro dessa teologia, ou esse momento chamado da fé, mas uma fé talvez corrompida com os pensamentos positivos, confissão positivas, aonde eles creem que eu preciso decretar, Deus vai ter que fazer. Aonde está colocando a soberania de Deus? Já ouviu aquela Malaquias 3:10? O pastor fala de dízimo. Ai, Jesus, vou embora. Fazei prova de mim. Quem já ouviu esse versículo? Você tem que dar o dízimo e falar, agora Deus, eu dei o dízimo, você viu lá, pus lá, agora você se vira, você vai ter que fazer isso, você vai, e começa a decretar. Ei, onde está isso na Bíblia? É forte, Brasil. Mas isso está infiltrado dentro das igrejas. Quer que eu trago para você uma das, como eu posso dizer, características de uma pessoa que está totalmente envolvida nessa cultura? Ela vai ofertar e dizimar não por gratidão por aquilo que Deus já deu. Ela vai dizimar e ofertar já esperando que Deus vai dar 100 vezes mais. Aí já faz a conta, se eu dei 10, 100 vezes mais, vai dar 100. Então Deus, eu dei, a sua palavra diz que eu dei 10, eu vou querer 100. Quando eu não sei, então eu dei. Então vem, não por amor, mas por uma troca. E a igreja deixa de ser um lugar de adoração em um culto e se torna uma mesa de negociação. Oh, glória. Queria pelo menos ouvir uns glória de vez em quando, mas... Nós pregamos sobre mesa, mas eu preciso entender qual mesa eu estou sentado, se é a mesa da comunhão, a mesa da reconciliação, a mesa do relacionamento ou a mesa de troca. Eu estou vindo aqui, Deus, domingo, estou dizimando, estou indo no Soma, não tá porque os números do Soma diminuiu, já estou pregando já, vai no Soma. Então eu faço a minha parte, agora você faz a sua, se vira. Eu estou plantando, eu quero colher. A Bíblia fala que existe a lei da semeadura. Enquanto eu fizer céu e terra, vai ter essa questão do colher e plantar. Mas você sabia que nem tudo que você planta, você colhe? Ai, meu Deus, como assim? Vamos lá. Quem plantou a sua salvação e a sua redenção? Quem foi a semente que foi jogada, morta? Você está colhendo salvação, redenção, libertação de algo que você não plantou. Porque você está colhendo algo que você nunca plantou. Foi uma pessoa que plantou, sofreu, fez ali um sorvete, e você está colhendo. Então por que você quer exigir de algo, de Deus, que você mesmo não está vivendo? Aleluia. Eu estou quebrando os paradigmas, vai ler Bíblia, para não se falar, o pastor não está lendo Bíblia, não vai ler Bíblia, calma aí. Tá, pastor, mas a teologia da prosperidade, isso é o que eu preciso dar para eu receber. Deuteronômio vai falar isso, sobre a lei. Mas o que nós colocamos hoje, sobre oferta, dízimo e algo assim, eu não dou para ser abençoado. Eu sou abençoado, por isso eu dou. Amém. Amém. Agora vamos lá. Eu acho que o microfone parou e vai parar ali o Spotify. Deixa eu trazer uma clareza. Primeiro, Gênesis vai falar que Deus cria o homem. E depois de criar o homem, Deus fala assim, eu abençoo ele. Depois que abençoou ele, fala assim, agora vai, cuide, plante, colha e tudo. Agora eu falo assim, o homem plantou para ser abençoado ou ele é abençoado, por isso ele plantou e colheu? Não entendeu? Vamos lá de novo. A lei de Melquisedeque, a Bíblia falando sobre Melquisedeque. Vocês conhecem? Nome bonito para cair um filho, né? Eu venho aqui. Melquisedeque, uma prefiguração do próprio Cristo. A Bíblia fala que Abraão, antes da lei, vai, ele ganha a batalha e tem todos os despojos.
diz assim que Melquisedeque, prefiguração de Jesus, abençoou Abraão. Depois de ter abençoado, Abraão deu A pergunta que eu faço: eu dou para ter ou eu tenho, por isso eu dou? Então essa mentalidade, eu vou dar para ter, eu preciso dar porque eu preciso receber, é uma mentalidade corrompida, primeiro da velha aliança, e outra corrompida pelo movimento chamado teologia da prosperidade. Eu vou dar porque eu preciso receber. Então, quanto que eu estou precisando? Na minha conta falta R$300, então eu vou dar 30, Deus vai dar 100 vezes mais, então eu dou 30 e vai quitar minha dívida. Aí você está aqui na igreja, ao invés de adorar a Deus, se despir, pedir perdão e arrepender, eu estou fazendo conta da barganha, eu vou dar ali e tal, então vai ser isso. A igreja não é um balcão de troca, barganha e nem negociação. A igreja é um lugar de culto, renúncia e arrependimento. Glória a Deus. Mas, infelizmente, pessoas entram na igreja já pensando em um benefício próprio. Hoje eu vou na igreja, eu preciso ser abençoado. Ninguém falou isso aqui, nunca falaram, né? Eu vou atrás da minha bênção. Na nova aliança diz que eu já sou abençoado com toda sorte de bênção. Então estou indo atrás da bênção, você está indo contra o fluxo, porque se a bênção está atrás de mim, eu estou indo atrás dela. Olha que briga é essa, por falta de conhecimento. Oséias 6,4, o meu povo está sendo destruído e perece por falta de conhecimento. É a mesma coisa que você golpear o ar, ficar golpeando, uma hora você se cansa. Por isso tem pessoas saindo dentro da igreja, porque está cansada, decepcionada, porque não conhece as escrituras e vai simplesmente por um culto de domingo se alimentando e acreditando em tudo, e não tem a palavra diária estudar as escrituras. Aí se cansa, porque eu estou indo na igreja, eu estou fazendo, mas não tem nada de retorno. Só de você ir, deixar de ir para o inferno e para ser salvo, acho que você deveria ser muito grato. Amém. Tem uma música que a gente canta: tudo que eu tenho é teu, Cristo. Já ouviram essa canção? Será que isso é uma realidade? Eu quero falar um pouco. Toda vez que eu tento, na verdade, usar Deus para um benefício próprio, ou usar a religião para obter aquilo que eu preciso, não sendo salvação, não sendo a redenção, eu não estou mais me relacionando com o Pai, mas eu estou relacionando com uma divindade, porque a divindade, ela sempre vai me dar algo em troca. E o Evangelho é sobre o relacionamento de um pai, que nós fomos resgatados, a paternidade, a filiação. E o Pai, eu não estou aqui só para pedir, agora eu estou aqui para agradecer. E agora a nossa busca é muitas vezes corrompida pelas querer saciar uma vontade que não é necessária. Glória a Deus. Vai começar a ficar bom. No final do culto a gente faz o apelo. Eu quero que você abra a sua Bíblia nesse momento. Vou falar que eu li Bíblia, né? Mateus capítulo 6. Agora vai arrochar um pouco. Se eu perguntar para você hoje, fica em uma reflexão, o que é prosperidade para você? O que você me falaria? Sem religiosidade, pelo amor de Deus. É ter Deus no coração, mas as ações muitas vezes não é. Fala de fato, se fala prosperidade, você já vê cifrão, o olho já fica brilhando. E se eu provar para você que a prosperidade não resume em bens materiais. Porque tem gente rico e ao mesmo tempo é pobre de espírito. A Bíblia vai dizer assim: eu declaro sobre você
Que você seja próspero como é próspera a tua alma. Então não está falando de bens, está falando de um estado. Eu conheço pessoas que têm dinheiro, têm sítio, fazenda, casa para todo lado, e a única coisa que pede é felicidade e alegria. Aí as pessoas vêm buscar na igreja só bem material, aonde a traça vai concorrer, o ferrugem vai tomar. Pastor, mas é errado buscar bem materiais? Não, mas se a minha busca está nisso, está errado. Porque a Bíblia diz, aonde está o seu coração, está o seu... Eu vou começar a falar um pouco sobre um Deus muito bem conhecido, chamado Mamon. Mas antes eu quero abrir um parênteses aqui para que a gente comece a pensar e refletir sobre as nossas ações. A Bíblia vai dizer que quando o povo ele sai do Egito, o povo foi liberto, estava caminhando. Mas antes de sair, o povo egípcio achou graça naquele povo e deu muito ouro para eles. Isso é um presente de Deus, é graça de Deus. Olha que coisa linda. Eles tinham muito ouro. Isso era bênção, não é? Mas chega um determinado momento que aquilo que era bênção se torna o quê? Um bezerro de ouro. Aquilo que deveria ser uma bênção e promover talvez o reino, outras coisas, se tornou um Deus. Glória a Deus. Cuidado que as coisas que Deus te dá se tornar um ídolo no seu coração. Seu carro não é o seu Deus, sua casa não é o seu Deus, sua empresa não é o seu Deus. Existe só um Deus debaixo dos céus, na terra e debaixo da terra, chamado Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em Mateus, vocês abriram aí, Mateus capítulo 6, vamos ler no telão, versículo 24. A palavra vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a... Não tem como servir a dois senhores. Um único lugar na Bíblia que Deus, nas Escrituras, que dá um senhorio ao diabo, é nesse texto. Porque Mamon, sendo um mestre e um senhor, nós sabemos que um mestre ele tem a capacidade de mudar ou formatar uma mente. Tudo bem? E hoje Mamon, ele está formatando, ele está doutrinando muitos, não só lá fora, dentro da igreja. Mas o interessante é que quando nós lemos capítulo 6, verso 24, existe também a resposta nesse mesmo capítulo, no versículo 19. Coloca para mim, fazendo um favor. 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. 20. O 20. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso... Eu quero ler e trazer aqui um dos sintomas de pessoas que estão sendo envolvidas por Mamon. Para que vocês já vão se sintonizando, eu quero que coloquem quem é Mamon no telão para mim. A figura, nossa, tá bem feio, pior ainda, ficou mais feio ele ainda, né? A figura de Mamon. E dentro dos sintomas de pessoas que são envolvidas no que tange avareza, cobiças, a questão desenfreada pela ambição da riqueza. Existe alguns sintomas que incluem preocupação excessiva com o dinheiro, má administração, compras impulsivas, avareza, cobiça e descontentamento. Vocês querem que eu repita? Sintomas,
aos servos de Mamon inclui preocupação excessiva com dinheiro, má administração, compras impulsivas, posso ouvir um glória, aleluia, avareza, cobiça e descontentamento. O que é o descontentamento? Não ser contentado com nada. Você tem algo hoje e está dando graça, mas amanhã eu quero mais, isso aqui eu deixei de dar graças. Acho que tem gente que ainda está no sintoma, né? Perder noite de sono, preocupações e demais coisas. Aí pessoas estão falando que a preocupação é um sinal de responsabilidade, mas nenhum lugar vai falar que a preocupação é um sinal de responsabilidade. A preocupação é falta de confiança que Deus é o seu Pai. Que Deus é o seu Pai. Então, uma das características, sintomas são esse. Mas hoje, o que mais grita, sabe o que é? Se eu estou com dinheiro, eu estou bem, estou dando risada. Se eu não tenho dinheiro, minha conta está totalmente lascada, eu estou maltratando as pessoas, cara feia, não quero conversar com ninguém. Então, quer dizer que o dinheiro está ditando os seus sentimentos? Você está com o marido, esposo, não precisa apertar a mão. Amém? Deixa Deus que fala. Uma das maiores crises dos casamentos hoje é o quê? Falta do quê? É a parte financeira. E a Bíblia vai orientar que o cordão de 3 dobras não se rompe. Mas muitas vezes o cordão de 3 dobras não está sendo Cristo, está sendo dinheiro. Oh, aleluia. Se está bem a conta, estamos felizes, vamos sair, vamos curtir, vamos namorar, vamos fazer tudo. Não tem, dorme de costa, põe um chuchão no meio e eu não quero nem papo. Chuchão. Acho que é só nós que sabemos o que é chuchão, né? Homem não dorme com chuchão não, viu? É só as mulheres. Chuchão é um negócio que você põe a perna lá e dobra. Aí é guiado por isso. Aonde está seu contentamento? Hoje eu ouvi, eu acho que ontem, hoje, o Rafa falando o seguinte: só de levantar, abrir os meus olhos, eu deveria já ser contente, porque o ar que eu respiro, Deus me deu, a vida Deus me deu, o livramento Ele está me dando, mas a pessoa é tão infeliz, que já levanta murmurando, eu não tenho, o que eu tenho que fazer? Ai meu Deus, tem que pagar isso. Deus proverá. Os lírios do campo são tão belos, vestem tão lindo. Você é menos importante que um lírio? Aí fica essa busca desenfreada pelo dinheiro, e nós vamos ler aqui, Eclesiastes, aquele que busca de uma maneira incessante pela riqueza, nada tem. Você pode ver que pessoa que trabalha, com a ambição de ter tudo, não tem nada. Trabalha de segunda a segunda. E é como se fosse um bolso furado. Primeiro, o dinheiro tem um propósito na sua vida. E ele é um servo, ele não é um senhor. E quando entra um dinheiro na sua conta, no seu bolso, e não tem propósito, provavelmente ele vai dar propósito para você. Hoje não é um culto de arrependimento, não, mas é um ensino, gente. Eu tenho muita coisa, eu tenho 7 páginas aqui, mas eu acho que não vou conseguir falar tudo com a coisa, nem faz a segunda parte. Mas deixa eu te dizer, não deixe que a alegria do seu casamento seja roubado por causa de dinheiro. Não deixe que a contenda, a falta de paz na sua casa seja ditado por falta de dinheiro ou não. Porque quem é o príncipe da paz é Cristo, quem é a própria alegria é Ele é o próprio amor, não é o dinheiro. Apóstolo Paulo, todo mundo usa, tudo posso naquele que me fortalece, coloca no carro, coloca no Instagram, coloca no Orkut, Orkut não, mas coloca em tudo. Orkut, meu Deus, eu fui longe. Você deu risada, você é dessa época do MSN, que você começou a namorar sua esposa pelo MSN. Tem muito tiozinho aqui, eu sei. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí quando lê, olha, eu estou sentindo até arrepio, eu vou falar em línguas. Mas o que diz antes? Eu sei passar por provação, eu sei passar por falta, eu sei passar por tudo, mas tudo posso naquele que me fortalece.
Aí o que acontece? Nós só pegamos o parte B do versículo. Mas você sabe ter contentamento quando tem falta? Tem contentamento quando não você abre a geladeira, parece a Antártida, só tem gelo. Será que você tem contentamento? Eu posso contar um testemunho aqui? Breve. Muito breve mesmo, prometo. Quando você sabe um Deus a qual você serve, e o seu coração primeiramente, a Bíblia fala, amai o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, fala de um coração onde a primícia é o Senhor. Uma entrega ao Senhor, um serviço ao Senhor. Cara, nós estávamos em Campo Grande só pela misericórdia de Jesus Cristo. Vendi o almoço para comer a janta. Era um negócio terrível. Terrível, terrível. Eu lembro que um dia eu saí de casa, a minha conta, R$300, conta de água. E eu não tinha, gente. Eu tinha 25 centavos. Comprei uma bala de coca. Quem sabe o pai que tem, não reclama, mas já dá ações de graça. Falei, cara, vai chegar, cara. Vai chegar. Obrigado, Deus, que vai chegar. Liga uma pessoa e diz, ô Vini, você está aí na sua casa na hora do almoço? Falei, mano do céu, eu tô com 2 ovos na panela e só o arroz. O cara quer na hora do almoço? Eu fui reclamar ainda, olha que infeliz. Eu quero ir na hora do almoço. Eu falei, cara, esse cara que é esperto, porque crente tem isso. Ele quer orar por você, quer te visitar na hora da comida. Já estou desabafando. Ô, glória. É bom você descarregar assim, né? Falar tudo que você tem que falar no microfone, que eu estou com o microfone, eu vou falar, depois eu vou embora. A pessoa, quero te visitar aqui, ó, na hora do almoço, pode ser? Na hora da janta? Vai 3 horas da tarde, vai 9, mas tudo bem. Vamos lá, voltando para o testemunho, coisa boa. Eu posso? Pode. Vou falar o quê pro cara? Vou falar que não. Aí ele me chega, aí ele fica lá, eu falei, vou enrolar, eu não vou falar que vamos almoçar. Se almoçar eu tô lascado, eu não como. E vamos enrolando, estamos em jejum aqui. Muito crente, né? Ele fala assim, deixa eu te dizer algo. Eu recebi um dinheiro agora, mas Deus falou que não era para mim. Eu falei, amém. Aí eu já comecei a alegrar, e aí eu ofereci o ovo já. Eu falei, amém. Mas, eu falei assim, quem que está precisando? Meu irmão que está precisando, que era o irmão dele, que estava necessitado. Ele falou, vou lá levar para o meu irmão então, que é meu irmão. Acho que Deus está falando. Deus falou, não, Nanina, não. É para o Vini e para a Mari. Eu já comecei a ficar alegre, já não tenho vontade de falar em línguas, rodar, babar. Eu falei, é Deus, agora é Deus. Agora, Deus, pode vir na hora do almoço. Aí ele deixou o envelope, mas sabe quando ele deixa o envelope, você fica curioso para saber o valor? Aí eu coçando ele não ia embora, sabe? Aí dá vergonha de abrir na frente do cara, mas ele foi embora. Quanto que tinha? R$300 e até os centavos, que era a minha conta. Minha esposa está aqui, meu pai e minha mãe estão aqui, graças a Deus. Nós nunca fomos para a igreja para obter nada. Nunca fomos na igreja para tentar uma troca com algo. A única coisa que a gente sabe é vir e entregar algo. Seja o meu louvor, a minha canção, a minha vida, minhas riquezas, que, né, quanta coisa eu tenho, mas o que eu tenho é dele também. Aí as pessoas vêm na igreja atrás da barganha. Deixa eu te ensinar algo. Enquanto você está adorando, ele está cuidando dos seus. Quando você está adorando, entregando o verdadeiro culto racional, ele está trabalhando por você. Mas a cultura da teologia da prosperidade, as pessoas já saem dentro de casa, já sabendo a minha listinha do que eu vou indagar a Deus no culto. Aí chega na hora do culto, não consegue oferecer um louvor. Aí o time de louvor tem que ficar forçando. Vamos, gente, levanta a mão, fala alguma coisa. É um coração corrompido. Então você está pregando contra o dinheiro? Não. Tem gente que falou já falou para mim, pastor, o dinheiro é amaldiçoado. Se o dinheiro para você é amaldiçoado, dá para mim que eu vou abençoar ele. A Bíblia fala que é o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É quando ele dita a sua alegria, ele dita a sua crença, ele vai ditar o seu culto, ele vai ditar o seu casamento, ele vai ditar tudo. Isso não é o Espírito Santo que está ditando, é um chamado mamão.
E não tem como servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Mamon. E para finalizar, eu quero que você abra sua Bíblia em Timóteo. 1 Timóteo. A idolatria financeira é algo muito sutil, mas ele escraviza as pessoas. Timóteo capítulo 6, verso 6 vai dizer: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisas algumas podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Novamente, tendo o sustento e com o que vestir, estejamos contente. Contentamento. Eu já vi pessoas profetizando, dizendo: Deus vai suprir as minhas necessidades em Cristo Jesus em glória. Cadê minha BMW? Cadê minha Mercedes? Cadê isso? Mas o abençoado não entendeu o que é: Deus suprirá as minhas necessidades e não luxos. Tenho que vestir, tenho que comer, esteja contente. Se você não está contente, a cobiça, a avareza está no coração. Aleluia, dando sequência. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Apelo para Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé e o amor, a constância e a mansidão. Então, de tudo que eu devo buscar é o que? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate com o combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardasse o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem um homem algum jamais viu, nem capaz de ver. A ele toda a honra, poder eterno. Amém. Acerca dos ricos, exorta os ricos do presente século que não sejais orgulhosos, nem depositam sua esperança na instabilidade da riqueza, porque você pode ter uma coisa hoje, mas amanhã. Quem lembra de um governo? O Collor. Eu ia falar baixo, né? O governo, esse governo que é cor em inglês. Olha, quase inglês. Nossa, acabei com o inglês, meu Deus do céu. Mas ok. As pessoas pegaram tudo que tinha e depositaram, porque ia ter muito mais. Quem lembra disso? Quem é dessa época? Eu não sou. Eu sou do Teletubbies pra cá. Teletubbies pra cá. O dia eu estava rico, aí amanheceu o quê? Maldito é aquele que confia nas suas próprias riquezas. Maldito o homem que confia naquilo que tem.
Porque as riquezas desta terra são instáveis. Você pode ter e outro dia não ter. E os homens estão confiando naquilo que eu tenho e não confiando naquilo que eu sou em Deus. Aí a Bíblia vai dizer: mas Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratique o bem, seja ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros sólidos, fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem a verdadeira vida. Ponto. Aqui nós não estamos falando sobre contra ser rico, ter boas posses. Ponto. Estamos falando de uma busca incessante pelo dinheiro. Isso demonstra a minha motivação. Agora deixa eu dizer algo. Quem aqui quer ter bens materiais aqui? Até com medo de levantar a mão, né? Eu quero. Para que você quer dinheiro? Se o dinheiro que você quer não tem propósito, somente as suas ambições, está lascado. Porque a riqueza e a prosperidade, ela inicia em mim, mas não termina em mim. Vocês não entenderam? Se existe, Deus fala que nos fez próximo, mas não só próximo de riqueza, mas de paz, alegria, justiça e demais coisas. Porém, vamos falar da parte de riqueza. As pessoas hoje buscam incessante dinheiro para suas próprias ambições, e a Bíblia vai condenar isso. Quanto mais tem, mais é o quê? Mão fechada. Não consegue ajudar ninguém. Ah, pastor, mas vamos fazer o seguinte: agora eu vou bater firme. Eu quero ser próximo. Quando eu for próspero, eu vou ajudar o reino. 5 pães e 2 peixinhos, o que era isso? Para uma criança, era muita coisa. Era 5 pães e 2 peixinhos. Por isso que você nunca vai ter nada, porque se você não é fiel no pouco, no muito Deus não vai te colocar. Amém, gente? Mas a prosperidade bíblica, no que tange um pequeno braço, muito pequeno, de prosperidade e riqueza, ela tem um fim. E esse fim, primeiro, suprir as minhas necessidades, porque nós precisamos pagar a conta, né? Cristo nos ensinou isso. Ele precisava pagar um tributo, ele fez o quê? Foi no peixe. Tem gente que vai falar: vou ter que pescar. Não estou falando disso. Ele mostrou que nós deveríamos pagar conta. Crente paga conta. Eu vou repetir essa profecia. Crente paga conta, aleluia. Vou girar no manto. Isso é uma vergonha. Crente ser mal falado lá fora. Para mim não é crente. Sim, não. Vamos lá. Não entramos nesse mérito. Saciar a necessidade ou suprir uma necessidade. E outro, ser um contribuinte para que o reino seja manifesto. E outra, suprir a necessidade do próximo. Você já perguntou para o irmão que está do seu lado se ele está precisando de alguma coisa? Lascou, tem gente que está pedindo dinheiro, fazendo pix aí. Calma aí. Muita gente tem, e a pessoa que está do lado, só Deus sabe. O seu dinheiro precisa ter um propósito. O seu dinheiro não é seu. Tudo que eu tenho pertence a Ele. Isso se chama mordomia cristã. Ele me dá o dom da vida, o ar para o espírito, e Ele sempre vai assim dar algo na minha mão. Porém, a Bíblia diz: pão para que alimenta, necessidade, e a semente para ser plantada. Eu dou pão para que alimenta e a semente. Mas tem gente que está comendo pão e está comendo a semente, e está querendo colheita. O seu irmão está precisando de pão e semente do lado, você não dá. Então, algo que eu quero falar: qual é a motivação que você tem sobre prosperidade? Qual é a motivação que você busca a Deus? Qual é a motivação que você oferta? Qual é a motivação que você está aqui para dizimar e para que as coisas? Entenda, não é troca. Não é troca.
é uma gratidão, porque eu estava no lamaçal do pecado, eu estava destinado ao fogo eterno, mas Ele me resgatou, e não só me resgatou, Ele entregou as coisas dEle na minha mão, para que eu seja um bom mordomo, e eu administro de uma maneira excelente, e o reino de Deus seja promovido, as minhas necessidades vão ser promovidas, tudo que está à minha volta vai ser abençoado por aquilo que Ele me deu. Entenda, reter não é bíblico. Prosperidade não é o quanto eu tenho, é o quanto eu compartilho. Se você conhece, você que foi lá, eu já fui lá pelo Google, Mar Morto, ele é fechado, o Rio Jordão deságua nele, mas ele não deságua para lugar nenhum. E tudo que cai ali, o que acontece? Por quê? Não tem vida. Deus está dando a oportunidade para você. Tem coisa que está na sua mão, e Deus está falando assim: eu nem sei porque eu estou indo para esse lado. Flua, para que existe vida. Mas tudo está caindo na sua mão, não dá vida e só morre. Por quê? O que está acontecendo? Será que foi o meu antepassado? Será que plantaram um saci aqui na minha casa? O que está acontecendo? Não, você é egoísta, você é avarento, você é cobiçoso. Tudo que Deus está é para partir o pão. Duas coisas que eu vou dar agora, ó. Pega a chave, ó, coach. A virada da chave. Quer ser próspero? Primeiro, trabalha. O primeiro método, tem que trabalhar, filho. Ah, não tem outro método, eu vou ficar lá. Não! Vou contar um. Ai, Jesus. Conto. Vou contar. Estou com o microfone. Deus, abre a porta, Jesus. Aí o abençoado está deitado, acorda meio-dia para assistir depois Renata Fã, Globo Esporte. O currículo está lá na internet. Ele está achando que Deus vai bater na porta dele, vai falar: eis, eu sou do RH dos céus, vamos fazer uma entrevista? Ei, se você levantar, você vai continuar nessa marasmo, você vai continuar nessa vida medíocre, porque a vida é oração. Eu oro, mas eu acho, Deus vai abrir as portas. Mas eu vou acordar de manhã, eu vou trabalhar, eu vou entregar currículo, vai abrir as portas. Aí só fica na oração, mas sem atitude correspondente, nada acontece. Primeira, quer ser próspero? Trabalha. Das tuas mãos vai surgir prosperidade. Segundo, partilhar. Tinha só 5 pães e 2 peixinhos. Como assim alimentou 5.000 pessoas? Sabe por quê? Se Jesus só pegasse e ficasse só os discípulos comendo, se tinha 12, com ele 13, não daria. Mas ele falou assim: eu não sei o que vai acontecer, eu só tenho isso. Eu não sei como que vai ser amanhã, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou partir o pão. Enquanto ele partia, ia multiplicando. Eu estou partindo. Aconteceu, sobrou 12 cestos. Aí tem gente que fala assim: eu não vou partir porque vai que acontece alguma coisa daqui a 5 anos. Eu preciso pensar na minha aposentadoria. Continue aí e vive essa vida medíocre. Porque o que está na sua mão é para partilhar, compartilhar, suprir as necessidades dos órfãos, das viúvas, e o reino de Deus seja propagado. Mas não, eu só estou em busca do meu interesse. Continue e vai firme, mas não venha para o pastor para orar, para quebrar a maldição da finança. Não existe oração que quebra a finança, não existe oração para plantio. Se você não planta, você não colhe. Se você é avarento, vai continuar na mediocridade. Quer ser próspero? Comece a partilhar, depois você vem conversar comigo. Conversa. Eu vou fechar para você falar assim: o pastor está fechando mesmo, vai acabar. As contas da minha... Eu vou abrir um testemunho, tá? Minha esposa está aqui. As contas não batem. É X, mas muitas vezes Deus começa a mover de todos os lados. Move um, Vini. Vini. E a minha conta não fecha. É gente de todos os lados. Pessoa de outros estados. Pessoa de outro país. Está mandando. Mas algo que eu vou fazer: eu não vou me preocupar com o dia de amanhã. O pão de cada dia está aqui. O pão que eu tenho eu vou partilhar. E vai partilhar e vai multiplicar. O que você está nas suas mãos que você pode partilhar hoje?
Deus vai falar com você enquanto estiver ministrando ceia. Isso é uma palavra de profecia mesmo. Você vai orar e Deus vai falar assim: você vai chegar nessa pessoa e vai partilhar o pão hoje. E no final do culto você vai fazer isso. Você vai me contar como Deus, Ele age em meio ao partir o pão. Deus tratou isso comigo, irmão. Eu estou falando da minha vida. De muitas vezes não ofertar na igreja, não trazer dízimo, não fazer isso. Por quê? Mas eu vou fazer o seguinte, se sobrar eu vou e ponho. Amém, faz isso. Mas quando eu entendi que a primícia é dele, nada me faltou. Nada me faltou. Eu falei isso no Doxa, no Soma, não sei onde é que eu falei, mas eu falei. Quem é que fez aniversário? Todo mundo, né? Tá vivo que tem aniversário, né? Tem gente que parou de comemorar porque já tá bem avançado. Mas vamos lá, né, pai? Vamos cantar parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Dia 31. Só para deixar para vocês pegar, tá? Aniversário dela. Ela queria que eu falasse, eu acho. Mas vamos lá. Eu pego o bolo, aí o que a gente faz? Primeiro pedaço para quem? Aí é onde acontecem as brigas, discórdia, quase separação das famílias. É o primeiro pedaço. Aconteceu isso em casa. Fez o aniversário do meu filho, eu fui o quarto para receber o bolo. Eu perdoei, não vou mentir, mas eu perdoei. Ele deu para a mãe, deu para o primo, para o tio que vê cada 30 dias e foi. Aí chegou em mim. Por quê? Vamos lá, eu sei que ele é uma criança. Porém, o primeiro pedaço, por que você dá? Para honrar alguém que é importante na sua vida, que faz a diferença na sua vida. Que isso, ele fala assim: eu quero honrar essa pessoa com esse primeiro pedaço. Todo mundo vai comer o mesmo pedaço? Todo mundo vai comer o bolo? Não, vai ter um bolo de chocolate aqui, estou profetizando. Amém? E pode mandar para o pastor. O bolo de chocolate, todo mundo vai comer desse bolo? É o mesmo recheio? É a mesma matéria? É! Mas quando eu tiro o primeiro pedaço, você está mostrando para todo mundo quem é importante na sua vida. Mesmo que Deus coma o último pedaço, ou só o recheio que cai ali raspando, eu falo: toma, Deus! Ele pode até comer um pedaço de bolo, mas isso mostra para mim uma desonra. Aquele que tem honra na minha vida, ele sempre vai ter a minha primícia, seja do meu tempo, seja do meu tesouro, seja do meu talento. Ele sempre vai ter as minhas primícias. Amém, gente? Eu queria trazer ensinamento, eu tenho mais coisas, quem sabe domingo a gente fala mais um pouco. Mas ainda nessa mesma série nós vamos falar sobre famílias. Eu sei que o diabo está atacando frontalmente as famílias. E nós vamos falar aqui, eu creio que vai ser um tempo precioso. Nós vamos falar sobre diversas coisas. Mas a Bíblia vai dizer no Novo Testamento muito mais sobre dinheiro do que sobre fé. Por quê? É onde as pessoas estão se perdendo. Onde as pessoas trocam as coisas eternas pelas coisas terrenas. Uma busca incessante, esquece daquilo que eu fui criado para adorar a Deus. E quanto mais eu busco e troco os princípios, troco a primícia, você vê que essa pessoa nunca tem, só vai de mal a pior. Porque quando eu coloco ele como a primícia da minha vida, seja da minha adoração, seja da minha devoção, as outras coisas vão fazendo sentido. Amém. Tem um potinho, que alguém já fez isso, e você pega várias bolinhas pequenas e uma bola grande, eu não sei como chama isso, e pedem assim: todas essas bolas cabem nesse pote. Começa para mim agora a colocar todas essas bolinhas no pote. Tem gente que vai começar pelas pequenininhas, né? Começa pelas pequenininhas e põe a grande vai ficar para fora. Porque muitas vezes a gente troca aquilo que de fato é a importância, é a minha primícia, pelas coisas pequenas do mundo. E a primazia, aquilo que é mais de importante, fica para o lado de fora. Tempo de alinhar meu coração aonde quem está sentando no trono do meu coração. Porque aonde está o seu coração, ali também está o seu tesouro. Amém? Eu quero nesse momento que você feche os teus olhos.